Olá, nós estamos aqui no estúdio da Burburinho News com a doutora Janaína Ribeiro. Ela moveu essa semana uma ação contra a prefeita Moema Gramacho e também o governador do estado. Essa ação diz respeito ao contrato firmado entre o Hotel Malibu e o governo do estado. Então eu gostaria de entender um pouquinho, Janaína, o que foi que aconteceu, qual foi a sua motivação para efetuar essa ação. Então, Irani, na verdade, nós tivemos conhecimento, né, de que o Malibu seria utilizado como hospital no início de abril, mais ou menos, né, tem um mês, né, e que já havia um paciente internado lá, né. Quando nós tivemos conhecimento disso, né, dentro da MOVA, né, que eu sou membro hoje, não estou mais na frente da instituição, mas sou membro, nós imediatamente questionamos o poder público, né, por ser um logradouro dentro de Lauro de Freitas, nós questionamos o poder municipal, né, e tivemos a notícia de que o poder municipal, na pessoa da prefeita Moema Gramacho, não tinha acordado isso com o governador Rui Costa. A partir daí, ela disse, então, que não aconteceria, né, e que iria conversar com o governador para estipular uma alternativa para essas pessoas que viriam, né, que obviamente são pessoas guerreiras, são pessoas que estão à frente aí da saúde, como eu, que também estou na linha de frente do coronavírus, né, então não haveria nenhum tipo de milindre em relação a isso, né, nós achamos que eles têm que realmente ser bem tratados, mas que não seria o local adequado, visto que o Malibu está dentro de uma área residencial extremamente densa, cheia de idosos, como é o loteamento Vilas do Atlântico. Então, nós tivemos a notícia, né, ela fez uma nota pública se colocando contra. Entretanto, dias depois, houve uma especulação do jornalismo, né, da capital e também aqui da região metropolitana. E qual não foi a nossa surpresa que encontramos pessoas internadas, né, no Malibu. A população acorreu às associações, desesperada, obviamente, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, né, nacional, mundial, né, com hoje a média de quase 500 mortos por dia, né, então é uma situação muito grave, apavorados, né, com medo de serem contaminados. Afinal das contas, a gente tinha, né, o Malibu, que é um hotel, com alvará de hotel, com uma rotina e fluxo de hotel, e que da noite para o dia se transformou numa localidade, numa clínica, né, ou seja, num estabelecimento de saúde sem nenhum tipo de parâmetro, né. Então, nós continuamos em contato com o poder público, aguardamos uma solução, não houve solução, né, os pacientes começaram a ser internados sucessivas vezes. No dia 10 de abril, aproximadamente, após muita pressão realmente das associações, a prefeitura foi lá e fez uma inspeção sanitária, através da Vigilância Sanitária Municipal, né? Foram feitas algumas inspeções, sem que o Malibu tivesse assinado essas inspeções, né? Que foi a informação que foi dada pelo poder público, e que, em teoria, porque eu também não tive acesso a esse laudo, me foi negado acesso aos laudos da Vigilância Sanitária, como conselheira de saúde, né? Porque eu também sou do Conselho de Saúde. Foi feita uma solicitação oficial, porém foi negado. Eu não consegui ter, né, acesso a esses laudos, mas a informação que corre, né, pública, é que eles tinham pedido para fechar o estabelecimento, né. Nós esperamos mais alguns dias, nós estamos hoje no dia 30 de abril, né, e até hoje tivemos notícia que tem gente internada no Malibu, e o Poder Executivo do município, nem o Poder Executivo do Estado tiveram, né, fizeram seu papel de Poder Executivo, que é transferir para um local adequado e fechar o Malibu, né? Diante dessa inércia do poder público, que apesar de publicamente ter dito que não concordava, né? Não concordar, para mim, é um adjetivo que é utilizado pelo cidadão. Para quem tem o poder discricionário, ou seja, o poder, né, de execução, para mim o que vale é a caneta, né? Então, se ela tem o poder para fechar, se a vigilância sanitária alega que não existem condições sanitárias, então deveria estar fechado. Já que publicamente Moema falou várias vezes, ela inclusive fez várias matérias falando sobre isso, dizendo que ela se colocava contra isso, mas que o governo do estado tinha determinado que assim seria. O que você acredita que tenha motivado ela a ficar quieta? Então, o que eu sei, né, porque para deixar claro aqui, não existe acordo por baixo do pano, não existe nenhum tipo de ação da MOVA, ou minha como médica, ou minha como cidadã, em conjunto com a prefeitura, né?
A prefeitura exerce o papel dela discricionário de prefeitura, ela tem obrigação de fiscalizar e obrigação de fechar, caso não atenda às recomendações. No meu caso, né, como cidadã, eu fiz a minha parte. Eu entrei na justiça através de uma ação popular, de minha autoria, né, tendo como réus, né, dessa ação a própria prefeita Mema Gramacho e o governador Rui Costa, porque se trata de uma ação popular, né, de CPF para CPF. O que eu acredito, na verdade, eu só posso acreditar através do que eu ouço publicamente, né? A falta de vontade política mesmo da prefeita, que se encontra no mesmo partido do governador, eu acho que é uma causa bastante plausível, né? Até porque é uma situação jurídica, né? E que deveria ter sido dada entrada numa ação contra o Estado e, obviamente, ela não queria se indispor judicialmente com o governo do Estado. Além disso, acho que foi também um ato de incompetência da Vigilância Sanitária Municipal, que deveria sim ter fechado sem precisar do aval da Vigilância Estadual. Né? A Vigilância Estadual tem jurisdição estadual, a Vigilância Municipal tem jurisdição em Lauro de Freitas. Como é um órgão ligado à Prefeitura, que é o Poder Executivo, ela tinha discricionariedade para fechar sem consultar a Vigilância Sanitária Estadual. Então, eu acredito que foi uma falta de vontade política, foi também, né, uma falta de disposição de levar a cabo isso para proteger a população. E também esperamos, né? Não é dizer que nós estamos aqui fazendo um comentário pessoal contra a prefeita. Né? Eu, pessoalmente, não tenho nada contra a prefeita. Mas é uma questão de observação de 30 dias em que a prefeitura simplesmente não tomou nenhuma medida efetiva para fechar o estabelecimento que estava irregular e transferir os profissionais de saúde que têm direito a tratamento correto. A gente viu que a sentença já foi expedida, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a ação popular, ela teve dois pilares, né? O pilar jurídico, que é a obrigação de fazer, né, da própria discricionariedade do Poder Municipal e do Poder Estadual, né, que teriam que tomar providências, né, acerca da ausência de alvará sanitário. Vejam, a gente está falando de uma clínica que recebeu pacientes com doença infecto-contagiosa, ou seja, o Covid-19, né, eu como especialista posso falar sobre isso, ele tem transmissão orofecal, ou seja, ele tem transmissão via oral e via fezes. A gente não tem saneamento básico no município. O prédio do Malibu é antigo, então a gente não tem, né, a forma de saneamento adequado para materiais contaminados, né, para excrementos contaminados. Isso está em todas as revistas tradicionais de medicina, né, de que as fezes ficam positivas com coronavírus até 30 dias após o primeiro sintoma. Então, é algo que vai para o rio, é algo que vai para que a população beba, né? Nós estamos falando da população que não tem água encanada. A gente sabe que a população sem água encanada bebe água desses rios aqui. Né? Então, a gente está falando de um problema sanitário grave. Né? Além disso, o coronavírus também tem transmissão através de perdigoto. E agora saíram estudos recentes falando que o Covid-19 também transmite por aerosol. Ou seja, ele fica um tempo de permanência muito alto no ar, o que contamina um raio de pelo menos aí 10 a 50 metros em volta do hotel, né, diretamente atingido pelo vírus. Então a gente não está aqui especulando, nem fazendo, entendeu, politicagem, a gente está aqui falando sobre assunto técnico, gente. É uma questão de saúde pública, né, o vírus é grave, não tem cura e a população não pode ficar exposta. O direito público tem que sobrepujar o privado. Né? E eu acho que o hotel, no final das contas, vai compreender isso. Que ele é um hotel. Os pacientes não estão de férias, entende? Os pacientes precisam de tratamento adequado, né? Então, dentro da liminar, nós fizemos toda essa defesa. Eu fiz um laudo técnico pautado, né, no conhecimento médico. E, obviamente, o juiz pediu uma liminar 100% positiva, ou seja, ele atendeu todos os pedidos da inicial. Uma liminar preliminar, ou seja, como é um assunto de saúde, exige uma urgência, né? E o juiz foi muito feliz nisso, ele prontamente fez, né, o papel que cabe ao juízo. E, além disso, né, existe a questão dos 3,3 milhões, que são o edital de licitação do Malibu em relação ao Estado, né? Que é uma outra coisa que chama atenção, né? Porque a gente que trabalha com saúde sabe o custo, né, das estruturas de saúde, né? O hotel não oferece nenhuma estrutura de saúde, ele só oferece o local, né? O isolamento, entre aspas, porque não é isolamento adequado, mas não tem nenhuma aparelhagem intensiva, de medicina intensiva, não tem especialista de medicina intensiva, não tem ventilador, não tem nada que justifique, né, um valor tão alto.
Entretanto, né, como nós colocamos, né, também essa questão, né, como 3 milhões e 300 estão sendo empregados dentro do Malibu por 90 dias, que é o que o edital fala. E o juiz pediu para que fosse esclarecida essa situação, né, até porque é dinheiro público e a gente precisa realmente saber o que está acontecendo, né? Não há compatibilidade da estrutura com o gasto, além de não haver alvará sanitário, o que é uma temeridade pública, né? Eu, como cidadã, não podia deixar passar isso. Já que Moema sinalizou diversas vezes que tinha alocado outros locais para colocar os profissionais de saúde, cumpra em prazo judicial, que é de 24 horas, né? O Estado, né, a gente soube pelas redes sociais aí que foi notificado ontem, são 24 horas para cumprir a liminar, e que o poder público entenda que ele não está acima da lei, que ele precisa cumprir a liminar judicial e dar um tratamento digno aos profissionais de saúde, na classe que eu, inclusive, me incluo, e também como moradores que não podem ficar à mercê de um vírus extremamente assassino. Eu quero aproveitar, Janaína, para agradecer por você ter vindo aqui no nosso estúdio, conversar um pouquinho sobre esse assunto. A oportunidade. E nós queremos deixar claro também que o espaço está aberto para que o hotel também possa se manifestar sobre o assunto.